Dúvidas, que acontece toda quinta-feira às 20 horas lá no meu Instagram, @professora Francine. Boa noite, boa noite, boa noite. Começando agora mais uma live Quinta Tira Dúvidas. E hoje eu tenho uma convidada para a gente fazer a correção de redação dessa convidada. Minha convidada de hoje é a Brena. Só esperando aqui alguns minutinhos para ela entrar e a gente já começa a nossa Quinta Tira Dúvidas dessa semana. Fazer a correção de redação. Vou fazer a correção de redação estilo Enem, né? Uma proposta de redação do Enem. Só esperando alguns minutinhos a minha convidada entrar. Cadê a Brena? Vamos chegando. Vamos lá, vamos lá. Só esperando alguns minutinhos a minha convidada chegar. Boa noite, boa noite. Será que a Brena tá por aí? Acho que ela me mandou um direct aqui, hein? Deixa eu dar uma olhadinha. Brena, cadê você? Aí, a Brena chegou. Vou mandar o convite, tá, Brena? Só aceitar e a gente já conversa. Brena, você está aí? Olá, Brena, boa noite. Oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tudo bem com você? Tudo bem. Você fala de onde, Brena? Ceará. Ceará? Agora tá. Que legal, que bacana. Já estive em Fortaleza. É muito lindo por aí, né? Você mora no litoral mesmo ou não? Não, litoral não, no interior. Ah, interior, tá certo. Muito bem. Brena, você tem quantos anos? 17. 17. E me conta o que você está fazendo, quais são os seus objetivos. No momento, eu tô terminando o ano, né, do ensino médio, estudando para o Enem. Tá. Você está no terceiro este ano, então. É. Certo. Você fez o Enem ano passado ou não? Não fiz não. Não chegou a fazer ainda. Tá certo. E você quer prestar o quê? Você já sabe? Já pensou sobre isso? Psicologia. Psicologia? Legal, bacana, que bom. Firme e forte aí, né? Estude bastante. É mais um ano difícil, né? Que a gente está vivendo na nossa sociedade. Mas não tem jeito, né? A gente precisa continuar com os nossos projetos na melhor situação possível, né? Então, foco, tente aí se dedicar o máximo possível. E é isso, vestibular, eu sempre falo, vestibular é uma maratona, né? No meio do caminho, às vezes a gente desanima, né? Vão ter momentos de muita dedicação, momentos que a gente vai desanimar, né? Altos e baixos. Mas é assim mesmo, né? Compartilhei hoje nos stories, não sei se você chegou a ver lá uma frase dizendo que o vencedor, né, não é aquela pessoa que não tem problemas,
né? Mas é aquele que cai e que consegue se erguer, né? Eu acredito muito nisso. E eu acho que o vestibular acho que um dos primeiros momentos assim na nossa vida para quem quer prestar vestibular, quem quer fazer uma universidade, né? Acho que é o primeiro momento da nossa vida que a gente se depara, né? Talvez com esse tipo de dificuldade, né? Então, é difícil, não é fácil não, né? Mas se a gente tiver o nosso planejamento, o nosso foco ali determinado, a gente consegue, né? O nosso objetivo. Certo? Certo. Recebi aqui o seu texto, dei uma lidinha antes e vamos lá. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, pergunte, tá? Fique à vontade, aproveite para tirar o máximo de dúvidas que você quiser, tá bom? Ok. Beleza. Então, vou começar, vou lendo parágrafo por parágrafo. Primeiro eu leio o parágrafo inteiro, depois eu volto, retomo e vou fazendo os comentários, tá bom? E qualquer momento que você quiser interromper, pode interromper, tá bom? Vamos lá. Então, começando. Então, é o tema, deixa eu falar, né, que eu esqueci, é o tema do Enem mesmo, do ano passado que você pegou, né? Estigma aí das doenças mentais, né? Vamos lá. Gregório de Matos, poeta luso-brasileiro, ficou conhecido como Boca do Inferno, por denunciar de maneira ácida os problemas que assombravam o século XVII. Talvez hoje, ao se deparar com os estigmas relacionados às doenças mentais, o autor produziria muitas críticas a respeito, uma vez que o assunto precisaria ser discutido no âmbito social. Dessa forma, devemos ressaltar que essa realidade é fruto da negligência governamental e da ausência de informações. Muito bem, então seu primeiro parágrafo, né? Então você começa com uma referência aí, né, da literatura, Gregório de Matos, né, falando do Boca do Inferno e tal, e você faz uma referência como se ele vivesse, né, os tempos atuais, né? Como que ele iria olhar para a realidade, né, para esse problema em relação aos estigmas associados às doenças mentais da atualidade, né? É uma referência, né, traz do seu conhecimento aí, do seu repertório sociocultural, né, importante. Eu acho que buscar na literatura eu acho muito válido, né? Não sei se você chegou a ler efetivamente alguma coisa dele. Chegou a ler ou não? Você só pescou das aulas, assim, de literatura? Mais das aulas, né? Não. Você chegou a ler? Não, ainda não. Só Não. mesmo assim que tá. Tá certo. Não, só tô perguntando para entender mesmo o seu processo de raciocínio, tá bom? Só por isso, não tem problema, tá bom? Relaxa. Tudo certo. Continuando, então. Esse primeiro parágrafo tá bom, não achei grandes problemas. Tem algum probleminha de vírgula. O acento não, desculpa, o plural, né, relacionados às doenças mentais, não sei se foi um errinho de digitação aí que faltou. Só, basicamente isso, tá? Sem grandes problemas, tá bom? É um bom parágrafo de introdução, sim. Ok? Você queria perguntar alguma coisa sobre ele? Não. Não. Não, tranquilo? Só mesmo. Beleza. Uso da... Tá correto? Oi, desculpa, eu não entendi. O uso da vírgula, tá correto ou tá exagerado nesse parágrafo? Não, tá. O que tá faltando a vírgula é o depois do de maneira ácida. De maneira ácida, vírgula de novo. Pode deixar o de maneira ácida entre vírgulas. Tá bom? Tá, ok. Daí o restante tá correto. Segundo parágrafo. Sob esse viés, é ilícito postular a negligência governamental como o impulsionador desse entrave. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Porém, isso não ocorre no Brasil, visto que as autoridades não demonstram nenhum interesse em relação a esse problema.
tratando de maneira inexistente. Nesse sentido, essa falta de preocupação por parte dos nossos governantes levam esse viés a ser visto como algo sem importância. Tá, aqui a gente tem alguns probleminhas, tá? Aqui você trouxe também algo do seu repertório, né? O pensador, Thomas Hobbes e tal, ok? Só o estado aqui dele é o estado com letra maiúscula, o E maiúsculo, tá? Então, só cuidado com isso. O estado com E minúscula é estado na federação, né? Estado de São Paulo, enfim, tá bom? Estado que você está dizendo aqui é o estado com E maiúscula mesmo, tá bom? E no finalzinho aqui, tem a vírgula depois do nesse sentido, vírgula, tá? E aqui ficou um pouquinho confuso, ó, o finalzinho desse parágrafo. Essa falta de preocupação por parte dos nossos governantes levam esse viés a ser visto como algo sem importância. Levam esse viés, primeiro que o levam tem que ficar no singular, porque qual que é a referência dele, né? Essa falta de preocupação, tá? Então, essa falta de preocupação leva... Daí que você colocou aqui, leva a esse viés, tá? Então, aqui seria no singular. Eu percebi alguns probleminhas de concordância ao longo do texto, por isso que eu vou chamar a atenção, tá bom? Então, seria leva esse viés. Mas, além disso, eu achei que essa expressão leva a esse viés, eu sei que você não tá com um problema aqui de não querer ficar repetindo doenças mentais, né? Eu acho que a ideia era essa, né? Só que ficou esquisito, né? Leva esse viés a ser visto como algo sem importância. Então, teria que reconstruir aqui esse período, tá? Esse trechinho. Então, daí eu sugeriria aqui algo mais ou menos nesse sentido. Ó, eu coloquei nos mostra, então, tira essa falta de preocupação por parte dos governantes, nos mostra que isso é visto como algo sem importância. Porque era essa a sua ideia, leva esse viés, né, a ser visto como algo sem importância, né? Você usou em duas situações aqui, eu vou chamar atenção mais embaixo também para a palavra viés, né? Essa expressão, esse viés, acho que nas duas situações foi com o intuito de evitar a repetição, né? Foi isso mesmo? Né? E só que eu não sei se é o uso de expressão regional, mas agora conversando com você, né, sabendo, eu não sei, mas eu entendo a palavra, né, essa expressão, esse viés, como que se fosse um pedaço de alguma coisa, uma visão, um olhar, sabe? E aqui não é essa a ideia, entendeu? Só por curiosidade, assim, porque eu sou apaixonada por regionalismos. Você costuma utilizar essa expressão aí na oralidade ou não? Não muito. Não muito, sabe? né? Mas quando vamos para a linguagem formal, a gente usa mais ela. Mas para informal, não muito. Para o quê? Desculpa, não entendi. Cortou. Para formal, a gente usa mais essa, mas para a linguagem formal não é muito usada, não. Entendi. Tá. Beleza, então. Então, tomar cuidado com isso, tá? Então, aqui nos mostra que isso é visto como algo sem importância. Você pode buscar aqui outros conectivos mesmo, outro pronome, né? Aqui eu usei o pronome, eu usei o is, enfim, dá para buscar para reformular essa frase, tá bom? De uma outra maneira, deixando mais claro o que você quer dizer com esse viés, tá bom? Continuando, o terceiro parágrafo. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Terceiro. Diante desse cenário, vale também ressaltar que a falta de informação impulsiona
a desvalorização da sociedade em relação aos estigmas voltados à saúde mental. Além disso, a população dos dias atuais cada vez mais tendem a ter preconceito por cidadãos que sofrem com esse viés, uma vez que elas não têm nenhum conhecimento ou noção sobre o que seja. Entretanto, de acordo com o site Veja, cerca de 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. De acordo com este dado, é possível analisar que isso é algo frequente, mas que são pouco divulgados, sendo essa falta de informação um motivo primordial pelo qual pessoas acham que essa doença é frescura. Vamos lá. Esse parágrafo aqui tem um pouquinho mais de problema, tá? Vamos lá. Tem alguns probleminhas de... Então, o que mais chama a minha atenção, cidadãos, né? O plural cidadãos, tá bom? Cuidado. De novo, a expressão, né, com esse viés, que ele é de novo o mesmo caso do de cima, né? Que você tentou ali não repetir. Tá me ouvindo, Brena? Será que cortou? Tá claro. Não sei se sou eu, se é você. Tá normal aqui. Tá normal? Então tá bom, beleza. Então, com esse viés, né? Foi a mesma ideia do parágrafo de cima, que você não quis evitar a repetição da expressão, né, de doença mental ou palavras desse campo semântico, né? O antes do cidadão, né? Preconceito, você colocou preconceito por, preconceito com, tá? O por não, pode tirar o por, coloca preconceito com, tá? Cidadãos que sofrem com esse viés, que sofrem com esse tipo de doença, tá? Pode ser que sofre, porque você não usou, acho que você ficou com tanto medo de repetir, que você acabou utilizando, acho que só no início. A palavra doença, por exemplo. Acho que foi só na introdução. Foi isso mesmo? Acho que foi, só no... Acho que foi. Você ficou com tanto medo de ficar repetindo. Aí a última palavra foi doenças mentais, né? Que pode colocar aqui, não tem problema nessa parte, tá bom? Continuando. O tendem também tem que ser tende, tá? No singular. Ó, além disso, a população dos dias atuais cada vez mais tende a ter. Você acabou colocando tendem porque você pensou na referência a dias atuais, que está no plural, né? Mas o que tende é a população tende. Tá vendo? E como a referência ficou um pouco distante na sua escrita, você se perdeu e acabou colocando no plural, tá? Cuidado com isso. Sempre quando você for, principalmente os verbos e tal, dá uma olhadinha para ver a que palavra ele se refere, porque às vezes fica meio distante e aí a gente se perde ali, tá? Quando vai fazer a concordância, tá bom? Então, que sofrem com esse viés, uma vez que elas não têm, então aí aqui o tem é com acento circunflexo, tá? Que é o plural, elas, tá? Nenhum conhecimento ou noção sobre o que seja, ok? Entretanto, né, aqui eu não sei se foi um errinho de digitação, parece que foi, de acordo, né? Tem um C, acordo, de acordo com, daí você colocou o site Veja. A Veja é uma revista, tá? Então coloca de acordo com o site da revista Veja, tá bom? E é uma revista de grande repercussão nacional mesmo, tá? Então, porque se fica só o site Veja, fica meio esquisito, tá bom? Pode colocar da revista Veja. Eu vi que você pesquisou esse dado,
né, que esse dado não tinha lá no texto motivador, né, vi aí que está realmente no site da Veja, isso é positivo, né, você ter feito essa pesquisa para fazer o texto, né, escrever o seu texto, eu acho isso ótimo, isso é muito bem-vindo, né, eu acho importante, ainda mais que a gente está ainda no início do ano, né? Tem aí praticamente o ano inteiro pela frente, né? Mas não o ano inteiro, mas temos ainda um bom tempo até a prova do Enem, ainda não tem data, provavelmente, ali para, se tudo der certo, né? Este ano, provavelmente para novembro, dezembro, né? Desse ano. Então, tem um tempo ainda pela frente. Então, eu aconselho sempre, quando você for fazer um texto, que você pesquise realmente, tá? Eu vi que você fez isso, estou só reforçando isso como uma qualidade, um aspecto positivo, né? E é importante pesquisar mesmo, tá? Por quê? Porque tudo isso que você vai pesquisando ao longo do ano, de temas diferentes, né? Vai ajudar você na sua formação, na sua construção do seu repertório, né? Sociocultural. Então, você vai construindo aí informação mesmo, opinião, você vai ler textos de opinião diferentes, né? E vai formando o seu repertório, tá? E aí a ideia, lá na hora da prova, efetivamente, né? É tudo que você utilizou ao longo do ano, que você foi construindo ao longo do ano, vai te ajudar, mesmo que não caia um tema que você tenha feito, né? Ai, mas eu nunca vi nada, nunca li nada sobre esse tema, né? Nunca fiz uma redação sobre esse tema, né? A ideia não é essa, a ideia é que você construa o seu repertório sociocultural ao longo do ano e que ali na hora da prova você consiga trazer dessa base que você construiu e conseguir ali na hora articular dentro desse seu conhecimento junto com o que a prova te oferece, né? Porque a prova sempre tem ali dados estatísticos, sempre tem um ou dois textos com algum tipo de informação que você pode aproveitar, né? Então, tudo que você constrói ao longo do ano vai te ajudar ali na hora da prova, tá bom? Então, continue. Eu sei que tem muita gente que fica em dúvida se é bom ou não pesquisar antes, né, de fazer o texto ao longo do ano. Eu acho positivo, sim, por conta disso, porque ele vai te ajudar a construir seu repertório. Mas também acho que ao longo do ano é importante você pegar em algumas situações, uma vez por mês, mais ou menos, 2 vezes por mês, mais ou menos, você treinar a fazer um texto, tipo um simulado, né? Você coloca um tempo para você fazer, você fala, não, vou ter 1 hora para fazer esse texto, né? Você pega uma proposta lá, sem pesquisar, simulando o tempo mais ou menos que você tem na hora da prova, né? 1 hora para fazer o rascunho e tal, né? O projeto de texto, o rascunho. Então, e tentar fazer sem pesquisar, né? Não se traia, não procure um tema que seja aquele que você tenha maior facilidade, né? Pega o primeiro, não, procura aí. Eu sempre posto, não sei se você chegou a ver no meu eu tenho uma página, eu sempre posto, toda semana eu tô postando temas, né? Mas pega um tema aí de redação estilo Enem, que você não tenha visto antes, né? E faça nesse momento, tá? Sem pesquisar, cumprindo ali o horário, né? Para treinar mesmo, né? Para treinar, fazer uma redação sem pesquisar, dentro do tema, com a pressão de que tem que ser rápido, né? Do tempo e tudo mais. Eu acho que é um exercício importante, tá? Tirar 1 vez por mês, pelo menos, para fazer esse treino, tá bom? Certo, ok. Bom, então, continuando aqui. Então, eu vi que você viu, né, esse dado, retirou da internet, ótimo. Continuando. De acordo com esse dado, né, você colocou
Aqui seria o esse. Por quê? Com 2 S, tá? Por quê? Porque a gente usa tanto esse e isso, né, ou essa, a gente usa com 2 S's quando é para se referir a algo que a gente acabou de dizer, acabou de ser mencionado no texto, que é o caso aqui. O este. Muita gente pergunta isso, muita gente tem dúvida em relação a isso. O este, ou isto, ou isso, ou isto, ou esta, né, com o T, para algo que a gente vai dizer logo depois no texto. E para aquilo que está bem mais distante, né? Vamos supor que aqui você quisesse se referir a algo que você disse no início do parágrafo. Você iria dizer aquilo, né? Aquele ou aquela, tá? Porque ele está mais distante, tá bom? Então, aqui seria esse dado, porque você acabou de mencionar anteriormente, beleza? Ficou claro isso? Ficou claro, sim. Ótimo. Então, ó, daí aqui, logo depois você faz certinho, ó. É possível analisar que isto é algo frequente, porque você vai falar logo depois do que é frequente, tá? Daí aqui tá certinho. Mas que são pouco divulgados. Aqui é probleminha de concordância também, mas que é pouco divulgado. Vamos deixar tudo no singular, tá? Tá misturado aqui. Vamos deixar no singular, que é melhor. Mas que é pouco divulgado. Vírgula, normal, está certo. Ah, em cima, eu esqueci de falar que tem que tirar a vírgula. De acordo com esse dado, tira aquela vírgula ali, tá? Aqui embaixo tá certo. Sendo essa falta de informação o motivo primordial pelo qual pessoas acham que essa doença é frescura, tá? E aqui agora eu vou fazer um comentário que ele é muito pessoal, muito particular, tá? Mas eu espero que te ajude. Quando você usa aqui a palavra pessoas, para mim, tá? Ela me mostra, pela minha experiência, enfim, né? Me mostra uma certa inabilidade com a língua. Calma, o que é isso? Quando a gente começa a escrever, principalmente texto dissertativo, não sei quando que você começou, mas geralmente com os meus alunos, eles começam a ver no 8º, no 9º ano, né, no finzinho do Fundamental 2, né? Tem gente que vê só no ensino médio, mas independente da idade, quando a gente começa a trabalhar com texto a ver, estudar, né, texto dissertativo e argumentativo, é muito comum o aluno colocar pessoas ao longo do texto inteiro. Ah, porque as pessoas, né? Porque ele sabe que não pode conversar com o leitor, ele sabe que não, um monte de coisa de regrinha lá que a gente fala e que parece uma enxurrada de coisa quando você está começando a ver o texto dissertativo, né? E aí é a maneira que o aluno entende que funciona, de usar o texto na terceira pessoa, né? É a primeira estratégia, o primeiro recurso que o aluno tem para seguir minimamente ali as orientações de como tem que ser um texto dissertativo argumentativo, sabe? E aí eu percebo que alunos que já têm uma carga maior de leitura, né? Que já estudam há mais tempo, texto dissertativo principalmente, isso não aparece mais, sabe? Existem outras estratégias para você escrever esse pessoas, né? Que deixam mais sofisticado, digamos assim. Deu para entender? Deu para entender. Tá. Então, sempre que você for escrever, minha dica, muito pessoal, tá? Sempre que você for escrever pessoas, para e pensa. Fala, será que tem uma outra maneira de eu escrever essa frase, esse trecho que eu quero aqui, sem utilizar essa bendita dessa palavra? E aí você vai treinando.
tá? Primeiro de uma maneira um pouco mais forçada, né? Mas tudo bem, não tem problema, tá? Você vai treinando e vai desenvolvendo a sua maneira de escrever, tá bom? Bom, e vamos então para a conclusão, né? Último parágrafo. Portanto, conectivo de conclusão, ótimo. Verifica-se a necessidade de medidas para resolver essa problemática. Sendo assim, cabe ao governo, por meio do Ministério da Educação, providenciar a inclusão de palestras ou workshops uma vez por semana em lugares como escolas e faculdades, onde frequentem muitas pessoas, para que a população fique informada sobre a real questão de como ocorre esse problema, começando assim a entender o quão graves são as doenças mentais. Muito bem, então vamos lá agora para a nossa proposta de intervenção, né? Então aqui você colocou quem, o governo, por meio do Ministério da Educação, ok, certinho. Você colocou o que deve ser feito, né? A ação, providenciar a inclusão de palestras ou workshops uma vez por semana. Eu entendi aqui o em lugares como escola e faculdades, onde frequentam muitas pessoas, eu entendi aqui como um detalhamento da ação. Não sei se foi isso que você pensou, tá? Para que a população fique informada sobre a real questão de como ocorre esse problema. Esse para que a população fique informada é a finalidade, né? Claramente aqui é a finalidade, né? Começando assim a entender o quão graves são as doenças mentais. O que faltou aqui é o como. O como que isso vai ser feito. Porque o providenciar palestras é a ação, percebe? Não sei se você entendeu aqui que era já o como. Você se lembra do como? O que você tinha pensado ou não? No caso, como ia ser isso, uma vez por semana, como vai ser feito, uma vez por semana em lugares. Você pensou aqui o como, uma vez por semana em lugares como escola e faculdades. Não é, sabe por quê? Porque o como é a maneira. Vamos dizer, seria, nesse caso aqui, seria de onde, por exemplo, né? Uma possibilidade de onde viriam os recursos, sabe? Para essa palestra. Ou. Estou tentando pensar numa outra possibilidade aqui, mas nesse momento só me vem essa ideia de onde viriam os recursos. E aqui eu vejo mais como um detalhamento, não como um como. Tá? Pense nas perguntinhas. Eu não sei se você pensa nas perguntinhas, o que, quem, como, para quê, na hora de formular a proposta de intervenção. Pense. Tá. Pense no como a maneira, o modo, meio, tá? E mais como algo que de base, assim, sabe? Eu acho que pode te ajudar esse raciocínio aí na hora de pensar nessa proposta, tá bom? Tudo bem? Mas é isso, você apresentou uma proposta só, é importante apresentar só uma proposta. Tem gente que fica com medo e acaba colocando 2, 3 propostas, não precisa, né? Uma proposta só de intervenção, uma proposta bem feita, bem elaborada, relacionada com a discussão que você fez anteriormente, que responda a essas perguntinhas com detalhamento, né? Bem estruturadinho. É o melhor caminho, tá? Não precisa mais do que um. O Enem a gente sabe que vai ser considerado só uma mesmo das propostas, então você perde linha, né? Quando você fica inseguro e acaba colocando 2, 3 propostas.
é linha que você poderia ter utilizado na sua argumentação, ou lá no primeiro parágrafo, ou trazendo algum repertório, sei lá, né? Então é desnecessário, tá bom? Não perde tempo com isso, não. Melhor realmente pensar em uma proposta só de intervenção, bem elaborada, como foi a sua ideia aqui, tá bom? Tá bom. Uma outra coisa aqui que eu pensei, uma outra observação, o seu repertório sociocultural, você então pincelou ali no primeiro parágrafo, falando do Gregório de Matos, depois você falou um pouquinho também de Thomas Hobbes, e depois você falou de novo do dado lá da revista Veja, né? Então, em 3 momentos você pincelou esse repertório sociocultural, né? Para você chegar na nota máxima, na competência 2, que é a competência que trata do repertório também, né, do repertório sociocultural, esses repertórios precisam estar na base do seu projeto de texto. Então, eles precisam fazer parte do texto como um todo, sabe? Da sua argumentação. Aqui eles estão pincelados. Tem um trechinho de uma coisa na introdução, uma pinceladinha no segundo parágrafo, uma pinceladinha no terceiro parágrafo, de coisas que não se conversam, percebe? Diretamente eles não se conversam, tratam do mesmo tema. Ok, era esse o objetivo. Mas não conversa com o outro. Né? Não estão diretamente relacionados esses repertórios, percebe? Percebe? Sim? Tá? Aham. Então, para você atingir a nota máxima aqui, nesse critério, o seu repertório ele precisa fazer parte do seu projeto de texto. Tá? Então, ele vai aparecer como base do seu texto, da sua argumentação. Entende? Essa é a teoria, tá? Essa é a teoria. Na prática, assim, você pode fazer referência ao longo do texto inteiro, né? Então, por exemplo, uma estratégia que eu já vi aluno fazendo e que funciona, né? Pode dar certo. É retomar o seu repertório na conclusão. Então, porque você pincelou lá em 3 momentos do seu texto e passou, tá? Para mostrar que ele faz parte da sua argumentação, você pode retomar na conclusão. Já vi bastante aluno fazendo isso e pode funcionar, sim. Claro que tudo vai depender de como você construiu ao longo do texto, né? Não adianta jogar um negócio aqui no fundo, no final, na conclusão, que também não tenha muita relação com a sua argumentação, por exemplo. Né? Mas é uma estratégia que pode funcionar sim, tá? De fazer essa retomada na conclusão do seu repertório. Pode ser de tá? Sei lá, traria de novo, eu aqui no seu texto traria de novo o Gregório de Matos na conclusão. Por exemplo. Entendi. Entendeu? É. Beleza? Alguma dúvida, Brenda, específica de alguma coisa, qualquer coisa sobre redação? Fala, nossa, eu sempre quis saber, uma dúvida que eu sempre tenho. Não, já foi esclarecido. Vírgula, mas já foi esclarecido. Já falei ao longo da leitura aí? Já? Tá bom. É um pouco tímida, Brena. Você é tímida ou só tá tímida agora? Tá cortando. Bom, Brena, imagina que você queira saber nota, né?
Tá bom, vamos lá. Então, tem alguns probleminhas. Assim, eu achei. Só pra fazer um comentário geral, uma observação, né? Quando eu comecei, da minha sensação, quando eu comecei a ler seu texto, tá? Eu comecei a ler o texto e falei, nossa, tá muito bom. Em termos de linguagem, tá? Tô falando de linguagem. Do seu vocabulário e tudo mais. E aí, aqui embaixo, você se perdeu um pouquinho, né? Em coesão, coerência, no próprio uso do vocabulário ser sofisticado ou não, né? Eu achei que ele começou bem sofisticado, bacana, legal, e aí eu senti uma quebra, assim, no meio do segundo parágrafo para baixo. Dá para perceber, assim, certinho, sabe, a divisão na metade do texto, em termos de vocabulário, né? Que no começo tem um vocabulário mais sofisticado, e aí embaixo, sem muitos problemas, e aí embaixo começam a aparecer mais problemas e um vocabulário não tão sofisticado. Entende? Então, essa foi a minha primeira sensação, assim, na primeira hora que eu bati o olho, tá? Bom, então em termos de nota, eu pensei em uma nota por volta de um 740, 780, por aí, tá bom? Não é uma nota ruim, né? Não é uma nota ruim, não sei há quanto tempo você vem treinando já texto dissertativo, com dedicação, com cuidado mesmo, se é recente ou não. Não, é o primeiro que eu escrevi. No caso, É é o primeiro? Tá. Foi bem por um primeiro, viu, Brena? Foi bem. Tá? De parabéns. Né? Eu acho que para um primeiro texto do terceiro ano do ensino médio, ainda mais, eu acho que você tá bem, tá num bom caminho. Eu acho que segue seu caminho aí ao longo do ano, que você tem um bom caminho pela frente, sim. Quando você cair, levanta de novo, recupera as forças, lembra porque você começou, qual é o seu objetivo, o que você quer na vida e segue em frente. Ah, deixa eu aproveitar que eu estava me esquecendo, eu já devia ter falado no começo, me esqueci. A partir de terça-feira da semana que vem, Brena, que dia que vai ser? Deixa eu ver aqui. Dia 6, às 3 horas da tarde, às 15 horas, eu vou começar aulas sequenciais a partir do básico do texto dissertativo e argumentativo, né, de redação, no meu canal do YouTube, de graça, para todo mundo, tá? Então, a partir de terça-feira da semana que vem, dia 6, às 15 horas, ao vivo, vou entrar ao vivo no YouTube e vou seguir, assim, o cronograma do básico e vou indo, aumentando, né, com o conteúdo, né, dando tudo mesmo, abrindo o jogo, né, e vou até o final do ano, até o Enem, com essas aulas gratuitas no YouTube, às terças-feiras, às 15 horas, tá? As aulas vão ficar disponíveis por uma semana, tá? Então, até a semana seguinte, e depois disso eu tiro do ar, tiro do YouTube, tá bom? Isso é para ter comprometimento, né? Para não acumular conteúdo, certo? E aí você está mais do que convidada a participar. As nossas lives de quinta-feira, né? De tirar dúvida, de fazer correção de redação, também gratuitamente eu vou continuar aqui no Instagram, né? A gente vai pegando aí as pessoas que participarem das aulas, né? Quem tiver ali mais interessado, mais comprometido, né, nessas aulas. Vamos ver aí como que vai ser, mas na quinta-feira sempre eu vou chamar alguém aqui para participar da live, fazer a correção comigo também, tudo gratuitamente. Divulga aí pra galera. Olha lá, alguém falou que vai marcar a presença. Isso aí. Divulga pra galera. Terça-feira, às 15 horas da semana que vem, a gente começa a redação, texto dissertativo argumentativo do Enem, do zero.
para todo mundo, de graça. Muito bacana. Certo, Brena? A ideia é essa, né? Ajudar todo mundo. Eu acho que eu gosto de fazer essas lives assim, a ideia surgiu aqui no meu perfil, porque eu acho que ajuda muito, né? A dúvida de um é a dúvida do outro. Tem muita gente que tem vergonha, né, de aparecer assim. Eu vi que você tem um pouco tímida, mas você encarou e veio e botou a cara aqui comigo, né? É isso que é legal, né? Porque todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, e é assim que a gente cresce, é assim que a gente desenvolve, né? Eu já passei por isso, eu já estive aí do seu lado, eu também tenho minhas dificuldades em outras coisas, né? Em outras áreas, e é assim que a gente aprende, né? Um compartilha com o outro a sua dúvida, e vamos todos juntos crescer. Certo, Brena? Então te espero semana que vem no meu canal do YouTube, Professora Francine. E é isso. Tem alguma outra coisa que você queira dizer? Alguma dúvida final aí? Não, pode encerrar. Não? Só agradeço. Tá certo. Muito obrigada a você pela participação, pela disponibilidade, enfim, por tudo. Muito obrigada mesmo, viu? E vamos junto, a gente Eu que segue agradeço. junto aí o ano, até o final do ano, até o Enem. Até o final do Tá ano. bom? Isso aí. Vamos junto, Brena. Boa noite para você. Tchau, tchau. Então é isso. Aqui o convite para você que está assistindo aí, que ficou até o final da live. Terça-feira no meu canal do YouTube, Professora Francine, às 15 horas, toda terça-feira, aula ao vivo. Fica por uma semana no ar a aula, disponível para você assistir. Legal de entrar ao vivo é que você vai poder tirar as suas dúvidas ali na hora e a gente conversa. E toda quinta-feira vou convidar alguém aqui, quem tiver mais comprometido, mais interessado, participativo nas aulas, a vir aqui comigo para tirar dúvida ao vivo, toda quinta-feira. Muito obrigada, boa noite e até qualquer hora.